O verão começa nesse sábado, dia 21 de dezembro, e com ele chegam também as férias, as viagens para a praia, as tardes na piscina e o sol intenso, né? Tudo isso exige cuidados redobrados com a saúde. O principal responsável pelo câncer de pele, que é o tipo mais comum no mundo, é a exposição solar excessiva. Mas o tumor pode ser prevenido com simples atitudes do dia a dia. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a dermatologista Denise Sirvidil Azevedo para nos contar como podemos proteger nossa pele de forma eficaz durante essa estação e como identificar sinais de alerta para um diagnóstico precoce. Doutora, muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, Carol. Uma boa tarde. Doutora, conta pra gente então quais são os principais fatores de risco para o câncer de pele. Então, como você mesmo mencionou, o principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição à radiação ultravioleta, né? Que é a radiação que a gente tem no sol. Existem outros fatores que não são modificáveis, como as características da pele, cor de pele clara, cabelos claros, olhos claros, pessoas ruivas, pessoas que já nascem geneticamente com doenças que deixam a pele mais sensível ao sol. Existe uma doença que se chama xeroderma pigmentoso, que torna as pessoas que nascem com esse problema mais propensas a isso. Idade também, né? A gente sabe que pessoas a partir dos 40 anos têm uma chance maior de desenvolver lesões de câncer de pele. O principal é que a exposição solar é o único deles que a gente pode modificar, que a gente pode evitar. E tá aí a grande chave para a prevenção dos problemas. Certo. E como eu disse, o câncer de pele é o principal. Mas por qual motivo? Por quê? Por conta da radiação ultravioleta mesmo. Aqui no Brasil a gente mora num país tropical, né? E estamos mais expostos à radiação. Em outros países no mundo também, a Austrália é um país que também tem uma incidência muito alta. No mundo todo é o câncer mais frequente. Certo. E como que faz pra gente identificar, assim, quais são os primeiros sintomas que deve acender a luzinha de alerta? Então, é importante que as pessoas estejam atentas e se examinem, né? Olhem as lesões do corpo. Eu até trouxe algumas imagens aqui para ajudar. Existe uma regra que se chama regra do ABCDE. Essa regra ajuda as pessoas leigas a identificarem alguns sinais para buscar a ajuda do dermatologista. Certo. Então, na letra A, a gente foca na assimetria da lesão. Então, quando a gente divide a lesão ao meio, a gente percebe que um lado não é igual ao outro. Isso é um sinal de alerta, tá? A letra B significa borda, então ela mostra quando a borda não é regular e ela tem reentrâncias, saliências. Isso pode ser um sinal de alerta. A cor, quando não há uma uniformidade de cor, quando há mais de 2 ou 3 cores numa mesma lesão, variando de castanho escuro, castanho claro, preto, às vezes branco, até vermelho, isso são sinais de alerta. E o diâmetro, geralmente as pintas benignas ou sinais benignos, eles não ultrapassam 5 milímetros. Então, sinais maiores do que esse tamanho podem indicar uma probabilidade maior de malignidade da lesão. E também é importante quando a gente fala na evolução. Então, assim, são sinais que mudaram de característica, ou mudaram de cor, ou mudaram de formato, aumentaram, começaram a coçar ou sangrar. Isso tem que acender essa luzinha de que precisa buscar uma avaliação profissional, né? E pode acontecer, doutora, da pessoa assim, ela tem uma pinta, ela tem uma manchinha ali a vida inteira, e com o passar do tempo essa mancha começa, por exemplo, igual a senhora falou, a coçar.
Isso pode acontecer? Ou esses sinais do câncer de pele, eles aparecem de uma hora para outra? A pessoa não vive a vida inteira com aquela pinta, com aquela manchinha? Pode acontecer de ser uma lesão antiga que se modificou por conta das mudanças que o DNA sofreu pela exposição à luz, né? E outros fatores também, poluição, fatores ambientais, mas também é comum surgir uma lesão nova e essa lesão já ter uma característica de câncer de pele, né? Não é o fato só dela coçar, porque a pele pode coçar por inúmeros motivos. Não é só o fato de coçar que tem que acender um alerta, é uma combinação de todos esses fatores, né? Essa regra do ABCD a gente usa mais para as lesões que são pigmentares. Então, quando a gente pensa nos cânceres de pele tipo melanoma, tá? A gente classifica entre cânceres de pele melanoma e cânceres de pele não melanoma. Quando a gente está falando de cânceres de pele não melanoma, é importante a gente falar das feridas ou das machucadinhos na pele que não cicatrizam, tá? Porque às vezes essas lesões, elas não têm a cor escura, às vezes ela é no tom da pele ou mais avermelhada, ou ela é uma casca mais grossa, mas é uma lesão que está sempre ali, o paciente confunde, às vezes acha que é uma espinha, acha que é alguma picada, algum machucadinho, mas aquilo não cicatriza nunca, não vai embora, forma casquinha, às vezes o paciente tira a casquinha e isso volta. Também é um sinal de alerta para câncer de pele. E como que funciona o tratamento? Tem cura se for diagnosticado precocemente? Como é que é? Tem cura. É claro que quando diagnosticado precocemente é melhor, porque a gente diminui as chances de deformações da cicatriz, porque geralmente o tratamento é cirúrgico, tá? O porte dessa cirurgia aí vai depender do tipo do câncer de pele que foi diagnosticado, da profundidade que ele atinge, de qual camada da pele que ele está atingindo, do tamanho que ele tem. Então, assim, o diagnóstico precoce, ele tanto favorece uma cura ou uma sobrevida mais longa, se a gente for falar no câncer de pele melanoma, que é um câncer mais agressivo e pode levar à morte, mas a diminuir também a morbidade que isso vai trazer para o paciente, porque dependendo do lugar que ele vai fazer uma cirurgia, se a lesão for muito grande, para a gente corrigir esse defeito que ficou da cirurgia, acaba ficando mais complicado, mais difícil. A gente precisa, às vezes, trazer pele de um outro lugar para cobrir aquele defeito que ficou. Então, isso acaba também impactando na qualidade de vida do paciente, né? E a gente ouve muito falar, né? Tem que usar protetor solar, tem que usar protetor solar. O uso do protetor solar é o suficiente para prevenir o câncer de pele? Então, ele é importantíssimo, mas ele não é o único fator, né? Ele não consegue barrar 100% da radiação. Então, eu acho muito importante dizer que proteção solar, ela é um hábito. O filtro solar é um produto que a gente utiliza nas áreas que não tem cobertura por roupa, precisa ser usado e precisa ser usado da maneira correta, porque a quantidade usada também influencia na proteção. Tá? Mas também é importante o uso de óculos, uso de chapéu, uso de roupa. Hoje temos roupas que já são preparadas para fazer essa proteção. Então, no caso de um esporte, que a pessoa fica mais exposta, ou de trabalho mesmo, um trabalho que fica frequentemente exposto, então é necessário ter todo esse hábito, né? E tentar evitar, quando possível, numa questão recreacional, evitar o sol na fase que a radiação solar é mais intensa. Então, de 9 a 15 ou de 10 às 16 horas, que a gente sabe que a radiação, principalmente no verão, está alta, então são os horários que você deve evitar fazer a sua caminhada, a sua atividade física, ou mesmo tá na praia, vai dar o seu mergulho ou na piscina,
procurar nesses momentos estar mais protegido, além da roupa, Sim. do chapéu, do óculos, do protetor, procurar uma sombra, sombra de árvore, a sombra de um guarda-sol, Certo. né? E a senhora comentou aí, né, que existe a maneira certa de usar o protetor solar, né? Conta pra gente qual que é essa maneira. Então, eu trouxe uma imagem também de um guia que a Sociedade Brasileira de Dermatologia disponibiliza pela internet para orientar os pacientes durante essa campanha do Dezembro Laranja, né? Então, o que é recomendado? Uma colher de chá cheia com o protetor. Então, essa colher vai espalhar no rosto, no pescoço, nas orelhas. É importante lembrar das orelhas, porque as orelhas acabam ficando de fora. Sim. E é um local que a gente tem uma incidência grande de lesão de câncer de pele. Essa mesma medida da colher, uma medida de colher de chá para todo o braço e antebraço, 2 medidas para o tronco, né, a frente do tronco, 2 colheres, e 2 medidas para o dorso, as costas, né, todas, e 2 medidas para os membros inferiores. Então, coxa e perna, 2 colheres de chá cheia, e na outra perna também a mesma coisa. Dessa maneira, você está colocando a quantidade suficiente e necessária para que você tenha a proteção que aquele produto está falando no rótulo, aquele FPS, aquele PPD, tá? Ela precisa ser reaplicada. Não é só uma vez. Não é só uma vez. A orientação é que essa reaplicação seja a cada 2 horas. Numa condição ideal, numa pessoa que trabalha em ambiente fechado, num ambiente ventilado, a recomendação é pelo menos pela manhã ao acordar e na hora do almoço. Então, ela vai estar, a gente garante essa proteção, tá? Não se lavando, não molhando, não suando, esse produto ele consegue proteger. E não só no rosto, né? Porque as pessoas têm esse hábito de proteger só a face. Mas não, tem que proteger aonde a roupa não cobre. Então, o pescoço, o colo, os braços, como a gente mora num país tropical que a gente anda com roupas mais curtas, precisa lembrar de proteger, porque a incidência do câncer, ela é maior nas peles mais expostas ao sol. E a gente tem sempre o fator, né, do protetor solar, a gente fica sempre em dúvida com isso. Existe, assim, um fator ideal para todo mundo ou vai de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, mas precisa ser no mínimo 30, tá? Essa é a recomendação que a Sociedade Brasileira e os dermatologistas falam. Uma pessoa de fototipo mais baixo, ou seja, pele mais clara, olhos claros, os ruivos, quem tem muita sarda, quem já tem um histórico pessoal ou familiar de câncer de pele, deve usar um protetor 50 ou 50 a mais, tá? Mas também lembrar desse hábito, dessa rotina de proteção, não só a proteção em si, o filtro em si, né? De todos aqueles hábitos que eu falei. Do chapéu, do óculos, isso, camiseta. Doutora, muito obrigada. Espero que o pessoal aí de casa tenha aproveitado bastante, né? Porque realmente agora a gente chegou nessa época que o sol tá bem forte e todo mundo quer aproveitar as férias, né? Então tenho certeza que deve ter sido muito útil para todo mundo todas essas informações. Obrigada. Eu queria só dar um último recado, agradecer, né, a relevância desse tema, de vocês me convidarem. Para as pessoas que reconhecerem qualquer sinais, procurarem ajuda de um profissional que está habilitado, de um dermatologista com título de especialista. Isso faz total diferença no desfecho, né? No tratamento, na conduta. Sim, com certeza, é muito importante, né? A gente buscar alguém para fazer o diagnóstico, não se diagnosticar sozinho, Exatamente, até porque o tratamento ele vai precisar da ajuda do profissional, não é algo que ele vai usar uma pomada que o vizinho indicou ou que o amigo também usou, entendeu? Porque infelizmente ocorre muito isso, a gente tenta primeiro se medicar, resolver, e aí se não resolver, procurar o profissional, e aí nesse momento... Pode ser tarde, Pode ser tarde. Doutora, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço.